Tá aí as explicações para essa operação. Mais claro que isso, impossível, hein, ô Sakamoto? Um fato, uma reunião, um pedido de Bolsonaro a esses militares que participavam dessa reunião. Para deixar bem claro, Fabiola, acho que toda essa documentação que está sendo colocada agora, né, que é trazida dentro do relatório, deixa claro que o protagonista de todo esse processo se chama Jair Messias Bolsonaro. Durante muito tempo, em todo o processo de investigação, eu vi muitas pessoas ligadas ao bolsonarismo, e muitos também colunistas, falando, não há provas, a gente falta um batom na cueca. Tá aí o batom na cueca. O batom na cueca tá aí, né? Você tem o quê? Você tem o presidente da República de uma forma assertiva, como protagonista de um processo para derrubar a República Brasileira, para derrubar o Estado Democrático de Direito. Não é ele, na verdade, ouvindo propostas mirabolantes de Daniel Silveira, propostas mirabolantes de outros senadores, como que se colocar no final do ano passado, no final do ano retrasado e no começo do ano passado, né? Não é que ele estava ouvindo propostas, não, ele estava diretamente agindo, pedindo para ação, dizendo que falou com os outros ministros, o que isso também é bastante grave, que você acaba envolvendo os outros ministros que não estavam lá no meio, porque ele fala que ele falou com os ministros também, colocando essa preocupação e chamando a ação. Você tem Jair Messias Bolsonaro chamando a ação quem? A sua entourage, o seu entorno militar e o seu entorno civil. Ele pedindo uma saída, ele pedindo ajuda, ele implorando ajuda para os militares que não estavam como parte daquele grupo. Você tinha um grupo de militares fiéis a ele, como o próprio Augusto Heleno, como Braga Neto, como Paulo Sérgio Nogueira, como todo mundo que, aqueles 5 generais e o almirante que agora são alvo da operação, né? Fora coronéis, tenente-coronéis, majores e tudo mais. Agora você tinha o resto das Forças Armadas que não entraram nisso, e acho que aí vai ficar um pouco para não só para a questão do próprio inquérito, mas da própria história nos próximos anos, de entender foram os fatores que levaram para a cúpula das Forças Armadas não entrar de cabeça nessa história, uma vez até que o Exército, durante os anos de Jair Bolsonaro, foi muito beneficiado de lagostas, filé mignon, próteses penianas e Viagra, né, para falar só de 4 elementos que geraram polêmica durante todos esses anos, além de reforma da Previdência e outros benefícios salariais econômicos, né? Então, você tem Bolsonaro, isso aqui, Fabiola, esse relatório, essas declarações, esse vídeo é um batom na cueca da ação golpista de Jair Bolsonaro para tentar dobrar a República Brasileira. Esse vídeo dessa reunião, essa reunião foi de julho de 2022, né? A Thaís leu também esse trecho aí do relatório, uma reunião de julho de 2022, uma reunião secreta. Segundo a Polícia Federal, houve uma coação, né? O relatório da Polícia Federal diz, em seguida, então, o presidente da República assinala o objetivo da reunião, diz ele, coagir os ministros e todos os presentes para que aderissem à ilícita desinformação apresentada em relação à questão das eleições que iam vir a acontecer, né? O vídeo que foi encontrado na casa de Mauro Cid, no computador dele, é uma prova muito importante de toda a elaboração dessa tentativa de golpe, né, Thaís? Nossa, esse vídeo é isso, né? Não tem que desmentir. Agora, a Polícia Federal, em relação a o que eles chamam de máquina de amplificação de ataques pessoais, mostra como que esses militares de alta patente atuaram para tentar reverter o cenário dentro do Exército Brasileiro e das Forças Armadas de modo geral, para que fossem majoritariamente aderentes ao golpe. E é isso que a gente está falando, eles acabaram não conseguindo, mas o que a investigação da Polícia Federal mostra sobre esse núcleo, que eles chamam de núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, a Polícia Federal diz que eles escolhiam alvos para inserção em uma máquina de amplificação de ataques pessoais, com a utilização de suas milícias digitais, utilizando múltiplos canais e influenciadores e indivíduos com capacidade de penetração no meio militar, que usavam daí, segue a investigação aqui, dizendo que usavam vazamento de informações falsas e realização de interpretação fraudulenta de documentos para tentar coagir e forçar os militares que não estavam aderindo ao plano a aderir, ou seja, eles usavam a máquina de difamação e de notícia falsa que era usada contra os
adversários políticos também contra os próprios para forçá-los a aderir. Isso é muito grave, coloca essas pessoas num lugar bastante delicado, e os integrantes apontados pela Polícia Federal deste núcleo são o Walter Braga Neto, né, candidato a vice do Bolsonaro naquela eleição, que tinha sido ministro da Casa Civil e da Defesa do Bolsonaro, e o Paulo Renato, que foi comandante do Exército, Ailton Gonçalves Moraes Barros, Bernardo Romão Correia Neto e o Mauro César Barbosa Cid, o tenente-coronel Mauro Cid. Ou seja, Fabiola, são revelações que a gente vai pescando aqui desse relatório, mostrando que toda aquela máquina que estava claramente sendo usada contra os adversários era usada internamente também e dentro do Exército. Agora, eles não conseguiram, certo? Eles conseguiram chegar até muito perto, mas não conseguiram fazer o Exército aderir, as Forças Armadas aderirem totalmente.